a diferença entre mentoria e análise pessoal. Esse meu novo serviço, a mentoria Soltar, um autoconhecimento profundo apenas para mulheres evangélicas, ele tem muitas nuances diferentes em relação a um acompanhamento meu terapêutico e analítico, que é a análise pessoal. A começar, gente, porque na mentoria você pode ter como efeito essa questão terapêutica, ou seja, esse bem-estar. Pois a partir do momento que você começa a se conhecer, começa a caminhar no seu desejo, começa a se movimentar naquilo que você diz querer, que você vai descobrir através do método Soltar, que é resumido aqui para vocês, né? 4 pilares: a sua história, o que você diz querer. Depois, as alienações e identificações que você tem na vida, você vai descobrir. Depois, vamos ter uma separação disso tudo, sabe? Aquele blá 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 que você se conta para ficar no mesmo lugar. Vai ter uma separação para descobrir quem é você em 5 áreas, sem esse blá blá blá, sem essas mesmas repetições, sem essas travas. 5 áreas que são elas: saúde, autoconhecimento, espiritualidade, prosperidade e relacionamentos. Muito importante, relacionamentos. Então, e por último, o 4 pilar é o plano, um objetivo em cada uma dessas 5 áreas. E aqui a gente já tem 4 encontros e tem mais 3, porque são 7 encontros comigo. Então, os próximos 3 a gente vai escolher dentro dessas 5 áreas, cada uma com um objetivo que a gente vai seguir com o acompanhamento por mais 3 encontros, tá? Porque é muito importante também esse filtro, esse aprender o que é uma prioridade, o que vem primeiro. É a neurociência que nos traz isso. Quando você se enche de muita coisa na cabeça, às vezes você pode até se sentir procrastinador, achar que você está procrastinando, mas na verdade talvez você está pegando muita coisa para fazer e por muitas vezes demandas dos outros que talvez você não consegue dizer não. Então, se você também não consegue dizer não, não consegue ter prioridade, esse é um dos objetivos da mentoria Soltar. Aí, diferente, por exemplo, de um acompanhamento terapêutico e analítico comigo, da análise pessoal, no qual a gente vai no tempo do sujeito, no qual o método que a gente usa é a questão principal da associação livre. Falar livremente o que vem à mente, ao coração, o que você está sentindo, e é um falar mais solto, um pouco mais livre. Isso principalmente no início, nas entrevistas que a gente chama entrevistas preliminar, que já é o início do tratamento. Porém, a gente está formatando ali o que se repete nesse sujeito, o que está acontecendo, qual a posição dele, e ao longo do tempo o analista vai trazendo sim isso para o sujeito, entende? E já na mentoria Soltar Autoconhecimento Profundo para Mulheres Evangélicas, a questão é que a gente tem um método, então a gente dá uma apertadinha a mais, vamos colocar assim, a mais. Falo eu ali enquanto mentora, vou te auxiliar a se perceber nessas 5 áreas: autoconhecimento, saúde, espiritualidade, prosperidade e relacionamentos, de uma forma um pouquinho mais incisiva, pegando um pouquinho mais firme. Essa é um pouco assim a diferença. Você não vai poder chegar lá e focar tanto assim em contar a sua história. O primeiro encontro você vai contar a sua história, mas assim, eu vou dar uma cortada a mais nessa história na mentoria, tá? Então essas são algumas das nuances de diferença. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo tem alguma dúvida, me manda. Geralmente, o que eu recomendo, não é uma regra, né? Você pode conversar comigo sobre a mentoria. O que eu recomendo? Que seja uma mulher que já tenha feito algum tipo de terapia ou que já tenha feito alguma busca de autoconhecimento, para que já tenha essa experiência ali do terapêutico, de poder falar livremente, como é numa análise pessoal. Talvez daí, se foi um pouquinho mais longa, conseguiu se perceber o seu posicionamento diante da vida, dos outros e do desejo. Mas a mentoria, a gente não vai deixar de usar algumas nuances ali. Eu quero usar a questão de, quando eu fizer perguntas, você falar o que vem à mente, ao coração. Eu preciso que você seja honesta consigo mesmo, até onde é possível, porque em alguma medida, Lacan até traz, né, que a gente tem as nossas meias verdades.
Então, tem questões por trás de fantasias, tem questões ali do que a gente chama desse imaginário. E eu vou dar uma furada também na mentoria. A gente faz mais isso numa análise pessoal. Porém, essas são as nuances diferentes, assim, o acompanhamento terapêutico e analítico, análise pessoal comigo, você fica um pouco mais à vontade, vamos colocar assim com uma aspas, em um sentido de poder falar mesmo livremente, chorar suas mágoas e tristezas. Não que na mentoria não aconteça, eu já comecei, né, a questão desse piloto e já tem as mentoradas que choraram também, mas a gente vai caminhando para a questão de investigar essas 5 áreas. Então, a gente tem um foco muito específico, muito claro, que é fazer a mentoria, né? Soltar, fazer você sair de um ponto A mais travada, mas não sei onde eu tô, não sei por que eu travo, não sei o que tá acontecendo, mas tem uma garra aí dentro, mas eu quero ir para frente. E pro ponto B, que é uau, compreendi um pouco melhor como funciona a minha mente, porque na mentoria eu vou trazendo ali as questões teóricas de como que funciona a nossa mente, o que está acontecendo com você. Então você compreende um pouco melhor, já sei porque eu estou travando aqui, já sei o que eu posso fazer, eu já sei refletir como sair disso. E clareza do que você realmente deseja. E o principal, com os 4 pilares do método soltar, história, alienação, separação e plano, você começa a aplicar ele na sua vida, a se perceber quando você está se contando muitas historinhas, quando você está se alienando, quando você está se identificando demais com algo externo a você, você aprende a se investigar e aí você, mesmo se você não sabe o desejo em determinada área, você aprende a investigar ele. Entende? Essa é a ideia da mentoria Soltar Autoconhecimento para Mulheres Evangélicas. Então, se você tem interesse, provavelmente em junho, eu vou começar, final de junho, a organizar essa seleção para quem quiser entrar, porque a mentoria ela tem toda uma seleção, ela tem todo um cuidado, tem que ser mulher de garra, mulher que quer fazer as coisas acontecer. Ela é quase 3 meses de acompanhamento, 7 encontros, né? 4 semanais, 1 por semana e 4, e depois 3 quinzenais para a gente acompanhar aquele único objetivo dentro de uma daquelas áreas que é a área que mais está doendo, que mais está incomodando ou que você tem mais desejo de acontecer, mas você vai sair com o plano das 5 áreas: autoconhecimento, saúde, relacionamentos, espiritualidade e prosperidade. Então, se faz sentido para você o que eu trouxe aqui, eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso. E se você tem alguma dúvida mais aberta e quiser mandar aqui para mim, me manda. Vou deixar também meu WhatsApp depois aqui na descrição. Aí se você tem uma dúvida mais íntima, não quer falar aqui nos comentários, me manda no WhatsApp pra gente ver se a mentoria é para você. Aí eu pretendo abrir a segunda edição, as vagas, né, para a segunda edição a partir do final de junho, ali pra gente começar até o final ou meio de julho, tá? É uma mentoria por enquanto individual. Gente, o individual é tudo assim, em um sentido que vocês precisam aproveitar, porque pode ser que você fique mais à vontade. Não que em grupo, eu já fiz, né, grupos terapêuticos, é uma outra proposta, mas as mulheres teve muita sororidade ali, conseguiram ter uma certa união, um respeito uma com as outras, então depende do grupo e depende de quem conduz. Mas esse é outro tema, por enquanto ela vai ser individual, acredito que a segunda edição também. Aí as próximas que eu vou organizar, vou ver como que eu vou fazer. Mas, gente, uma mentoria é tudo. Eu já tô na minha terceira, o meu investindo, né? O meu investimento em mim numa mentoria, uma terceira mentoria. As primeiras 2 foi mais sistêmicas, né? Que é essa questão do familiar, do todo. E eu trago ali também o conhecimento sobre isso na mentoria Soltar Autoconhecimento para Mulheres Evangélicas. Então, é muito bom investir, gente, em você, numa mentoria. Se você é uma mulher que falou assim, eu quero me conhecer de uma forma profunda, eu quero aprender o que está acontecendo nessa minha cabeça, eu quero entender como que eu lido com as minhas angústias, eu quero compreender essas áreas que a Larissa está falando aí, autoconhecimento, saúde, prosperidade, espiritualidade e também relacionamentos. Eu quero, sabe, me compreender e saber me movimentar a partir disso. Essa é a ideia da mentoria Soltar.
você conseguir se compreender, conseguir se conhecer de uma forma profunda, mas aprendendo também a caminhar nisso, a não é só me conheci, porque só teoria, gente, não faz a gente se conhecer, é preciso se encarar. E a mentoria Soltar Autoconhecimento Profundo para Mulheres Evangélicas é para quem quer se investigar também de uma forma profunda e começar a movimentar naquilo ali, naquele, mesmo que seja assim, a gente fala que é um filtro, né? É uma partezinha que é o seu desejo, porque a gente é sempre influenciado em alguma medida nas relações, no contexto da nossa vida, mas dá para dar uma separadinha, que é o terceiro pilar, né, do método Soltar. Dá uma separadinha e fala, opa, quem sou eu sem esse tanto de coisa na minha cabeça, sem esse tanto de pensamento, sem esse tanto de trava, sem esse tanto de procrastinação, sem esse tanto de demandas que eu pego do outro, sem essa dificuldade de falar não, né? Então, quando você começa a se priorizar, a coisa mais fácil, colocar uma aspa, mas assim, facilita muito você conseguir dizer não, porque você tem mais o que fazer para você. Então é isso, gente. Se te interessou, não deixe de comentar aqui como que foi para você esse vídeo, se fez sentido. Se tem alguma dúvida, manda aqui. Se é uma dúvida mais pessoal, para ver se é para você a mentoria Soltar Autoconhecimento Profundo para Mulheres Evangélicas, manda no meu WhatsApp. Vou colocar o número na descrição e a gente vai conversando, a gente vai aí criando relacionamento para ver se é para você, porque você precisa também se identificar em alguma maneira comigo também, com a minha história que eu conto aqui. Já passei por depressão, por ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, sou engenheira, aí fui me cuidar, passei por várias terapias enquanto paciente, depois analisante por anos aí na análise pessoal, até também estudar psicanálise, fazer formação livre, estudei também inteligência emocional, continuo com essa questão de tripé psicanalítico, cuidando aí do meu inconsciente, investindo em supervisão, estudando a teoria também da psicanálise. Hoje eu tô fazendo também, sou pós-graduanda em saúde mental, fazendo essa pós-graduação de saúde mental. E assim, continuo investindo em mim, como eu falei para vocês, estou na terceira mentoria, porque mentoria é um valor diferenciado e também é um tempo ali, né, um tempo de meses, 5, 6 meses. A minha a gente vai começar com até 3 meses, mas é um processo muito profundo, como se fosse uma imersão em si mesma, mas no sentido de tirar essas amarras, tirar essas travas, de investigar esse inconsciente que é aquele que nos guia, a gente nem percebe que tem esse inconsciente. Então não deixa de conversar comigo se te interessou, se algo aqui você conseguiu se identificar. E como eu falei, a mentoria Soltar para Mulheres Evangélicas, devido eu tô vendo assim, organizando essa questão do público, e a princípio eu optei por isso porque eu também sou uma mulher evangélica, tenho aí a questão da minha religião, da minha fé, amo. Hoje de manhã já fui ali tomar um sol e ler a minha Bíblia, fazer o meu devocional, as minhas orações, e tenho me achegado mais a Deus ainda em relação... Eu tive que até dar uma excluída ali no meu Instagram, sabe? A gente às vezes perde muito tempo, mas isso é tema para outro vídeo. Mas eu quero contar um pouquinho disso tudo aqui para vocês. E não deixem de comentar, não deixem de curtir esse vídeo. Se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, por favor, aí se inscreva nesse canal. E compartilha, sei lá, no seu status ou para uma amiga, se fez sentido esse vídeo para você. E se você gosta desses temas, não deixe de comentar as suas dúvidas para que eu faça mais vídeos também com essas nuances. Foi um prazer estar aqui. Um beijo para vocês.